tá? Porque você sabe que a construção civil, em grande parte, emprega trabalhadores de baixa renda, tá? Pessoas de baixa renda. Então, eles não tinham condições de se alimentar direito, saíam sem se alimentar, iam trabalhar sem se alimentar. Resultado disso, tinham síncopes, né? Tinham desmaios, passavam mal, o pessoal estava na periferia, passava mal, às vezes estava sem cinto, pô, caía, ia a óbito, se acidentava, ficava inutilizado, tá? Tinha incapacidade temporária ou permanente. Então, esses fatores, não o fator do acidente em si que eu estou falando, mas a questão da alimentação, tá? A questão da pessoa não ter condições de fazer um de jejum, pesou muito. E é fator pessoal de insegurança isso aí. Eu posso classificar como fator pessoal de segurança, porque são condições psicossociais dos trabalhadores, tá? São condições psicossociais dos trabalhadores referente às questões das causas dos acidentes, tá? Referente às questões das causas dos acidentes. Então, por que eu dei essa pequena desviada no assunto do slide? Porque é importante frisar que a psicologia em si, no contexto geral, ela tem muito a ver no que diz respeito à questão de prevenção de acidentes, tá? A psicologia no contexto geral. Você vai ver que lá na frente nós vamos falar de algumas patologias, tá? O que são transtornos mentais relacionados ao trabalho, aí já são consequências, tá? Já são consequências da psicologia, já são consequências muito tardias, tá? Dos fatores que eu apresentei para vocês que causam problemas. Como aqui no início, né? Nós fizemos aquela pequena encenação. Falei, tá calor, tal, não vou dar aula não. Saí correndo. O que é que acontece? Isso é difícil de acontecer no local de trabalho? Não. Não é difícil, né? Nós fizemos aquela encenação justamente para deixar claro que o trabalhador está sujeito, que está desenvolvendo um determinado trabalho, esse trabalho está sob pressão, tá? Pressão psicológica, você tem pressão psicológica, essa pressão psicológica geralmente é exercida por uma chefia, você tem patamares e metas a serem cumpridos, né? Você tem às vezes também, vou dar um exemplo, um trabalhador que trabalha em turnos noturnos, em turnos muito extensos, né, muito longos, também tem a ver, o tempo de exposição ao trabalho também tem a ver, né? Então vão juntando os fatores, e esses fatores, aí vai chegar onde eu queria falar, cada mundo, cada vida é um mundo, então cada pessoa tem uma anatomia, tá? Uma anatomofisiologia neurológica diferente, uns aguentam mais pressões, outros aguentam menos pressões. Então, por isso que eu fiz aquela pergunta a você. O trabalho enlouquece, tá? O trabalho ele dignifica o homem, mas a partir do momento que ele começa a ter fatores negativos, tá? A partir do momento que ele começa a prejudicar, a se ter autocobrança, patamares, metas, tá? Você tem que produzir tantas caixas em tantos minutos, porque senão vai ter redução vai ter redução de salário, então vai ter redução de prêmio no final do mês. Então tudo isso aliado, tá? A cobrança de chefia, a hora extra, a muito trabalho, viradas de turno, dobras de turnos. Um grande exemplo que eu dou de profissões que estão sujeitas a isso, tá? O pessoal de área de saúde, que hoje, como toda profissão, tá? Você precisa ter mais de um emprego para poder se sustentar, para ter uma vida digna, para dar uma vida digna à sua família, tá? Seus familiares. Você precisa se desdobrar. Muitas vezes eu conheço vários enfermeiros, vários técnicos de enfermagem que saem de um plantão de manhã, já vai para outro, né? Porque principalmente o técnico de enfermagem, só como exemplo, ele trabalha em sua maioria em escala 12/36, ou seja, trabalha 12 horas, folga 36. Então, geralmente, eu conheço várias pessoas que saem de um plantão de manhã, vamos supor, de 6 às 18, tá? É um plantão de 12 horas. Ele sair 18 horas, já vai pegar
tá? Já tem seus encaixes lá e já vai pegar em outro plantão, às vezes até em outro emprego. Ele tem que se locomover, às vezes nas pressas, tá? Na correria, para poder já começar em outro plantão. Então, isso aí, tá? Juntando a outras pressões, vai trazer problemas sim. Então, a psicologia do trabalho em si, ela visa, né? Uma das metas dela visa a dinamização dessa questão, tá? Do trabalho, porque o trabalho, ele não é algo negativo, o trabalho é algo positivo, o trabalho existe, tá? Como diz a frase que eu já frisei, para dignificar o homem. O homem precisa trabalhar, ele não pode se sentir inútil, ele não pode se sentir encostado, tá? Então, a psicologia, ela veio para dinamizar essa questão. Voltando para o nosso slide, o ato inseguro, tá? Eu já falei das condições do ato. O ato inseguro, porém, é algo mais complexo e que merece nossa atenção. Podemos apontar 3 razões fundamentais para os comportamentos inadequados no trabalho. Isso já voltando para a questão da psicologia aplicada ao trabalho, né? Aí você pode estar pensando, rapaz, a aula hoje está muito filosofal, né? Está muito chata, mas é algo importante. Eu costumo falar que o técnico em segurança do trabalho, ele é um pouquinho de tudo. Ele é assistente social um pouquinho, não, respeitando, lógico, as outras profissões, tá? Eu estou só falando, ele é um pouquinho de assistente social, um pouquinho de psicólogo, conversa para lá, conversa para cá. Ele tem que saber, ter noção de psicologia para saber ponderar em algumas situações, saber adentrar, tá? Em algumas situações. Como é que eu vou chegar para um trabalhador que tem 20 anos de serviço, tá? Nunca usou o equipamento e vou pedir, bota esse equipamento. Eu tenho que usar a psicologia, tenho que trabalhar. Ou simplesmente eu vou chegar com um chicote, bora, bota! Psh, bora lá, bota, senão vai apanhar, não pode ser assim. Então eu tenho que usar a psicologia. Então a psicologia, ela é aliada da segurança até nessas horas. Então voltando ao ato inseguro, por que eu frisei aqui o ato seguro? O ato seguro, hoje em dia, ele tem um dos grandes percentuais de causadores de acidentes, ou seja, o fator humano hoje é um dos grandes responsáveis pelos acidentes. Você tira como exemplo aí o acidente de trânsito. Na maioria das vezes, os erros partem dos condutores, tá? Então, da pessoa humana. O ato inseguro, porém, é algo mais complexo e que merece nossa atenção. Podemos apontar 3 razões fundamentais para os comportamentos inadequados no trabalho. Que razões são essas? Primeiro, o homem não pode, tá? Você vai ver ela em caixa alta aí, é justamente o que eu quero frisar. O homem não pode comportar-se de maneira diferente. Existe um padrão, tá? Existem paradigmas, a sociedade permite. Por exemplo, se em um trabalho, né? Se numa atividade normal, em um trabalho, numa empresa, eu for entrar na empresa de short de banho, tá? De short de banho, de camiseta, será que eu vou conseguir trabalhar? Então, existe um comportamento que o homem tem que ter para determinados padrões estabelecidos. Então, o primeiro fator ao que eu quis falar no que diz respeito ao ato inseguro, o homem não pode comportar-se de maneira diferente. Existe a questão, tá? A padronização, que o homem ele tem que ter aquele comportamento padrão. O segundo, o homem não sabe, tá? Primeiro, não pode, o homem não sabe comportar-se de outro modo. Aí, desse ponto aí, vai entrar a questão de mudança de comportamento, tá? Vai entrar a questão de treinamento. A psicologia tem muito a ver com isso. E o terceiro, o homem não quer comportar-se de outra maneira. Então são 3, tá? São 3 fatores preponderantes no que diz respeito à questão do ato seguro. Não pode, não sabe, não quer. Tá certo? Não pode, não sabe, não quer. Aí muita gente vai dizer, ele está querendo fazer isso porque quer implicar, né? Mas cada cabeça, um mundo. Cabe
a psicologia ou a pessoa que está administrando a situação tentar reverter, tá, esses fatores ao qual se diz respeito ao ato seguro. O homem não pode comportar-se de maneira diferente, o homem não sabe comportar-se de outro modo e o homem não quer comportar de outra maneira. Então, esses são os 3 fatores.